Aí, Fala, seu mano. Felipe, E tudo aí? bom? Bom demais. E você? Como é que tá? Também, você é famoso aqui em casa. Minha esposa falou assim: ah, é o Felipe do livro. Que isso? Massa. Já leu o livro, não? Tá Eu lendo, não, né? ela já leu, você acredita, cara? Ó, que massa. Que Tem alguém massa. aqui que é crente, né? O povo fica mandando livro pra mim, cara. Aí vai empilhando aquele tanto de livro, eu não consigo ler tudo, mano. Aí eu vou lendo Não. de pouco, né? Ela não, ela, Aham. ó. Já vai, né? Não, eu acompanho ela aqui de vez em quando ela posta que ela tá lendo no mês e tal. É isso aí, manter o ritmo constante aí, mas não é fácil não. O que tem de livro aqui inacabado, você não tem noção. Faz parte, né? Não, e eu faço igual vejo série também. Eu Ah, leio sim. um pedaço de cada um. Eu não Aham. preciso começar e É, acabar, não, velho. não, e tem muitos livros que não foram feitos mesmo para ler tudo, sei lá, é só para uma consulta específica mesmo, entendeu? Como que eu pego, às vezes, um livro de 1000 páginas e dá para, né, às vezes ir tudo, mas Você tá geralmente você usa falando para. daquele do Bosch. Você tá falando daquele do Bosch de capa azul, dessa grossura, assim, né? Toda vez que eu vejo alguém, aquele Missão Transformadora, toda vez que eu vejo alguém citar aquele negócio, eu procuro o cara no final da pregação e falo assim: você não leu esse negócio inteiro, não, né? Não é Aí o cara fala: possível, não, né? não li, não, eu li só um pedaço. Não, é bom, mas é muito grande, velho. É, livro que para em pé aqui eu tenho um monte, mas realmente de capa a capa não é fácil não. Mas então, mano, que bom, cara, que você aceitou o convite aí para conversar um pouquinho comigo, né? E o pessoal tá entrando aí, interessou bastante pelo tema também. Né? Primeiro já quero agradecer aí a presença do reverendo Ariovaldo, né? Afinal, nem todos o reverenciam, É, mas você tá ligado na treta, né? tô ligado, cara. Mas assim, queria até registrar bem no início que eu sou um dos caras que reconheço o seu esforço, sabe, de buscar conhecimento e tal. E desde de um bom tempo para cá, dá para notavelmente ver um amadurecimento, um crescimento assim considerável, né? Então é muito bom ver você A gente vai crescendo. ficando velho, né, mano? É, Aí também vai ficando mais é, prudente, né? Vai lendo umas coisas melhor, as coisas vão exato. melhorando. O Altair até tá comentando aqui, ó, que você é pagodeiro, mas tá bom. Mas Oh, glória a Deus. cara, a ideia do papo de hoje, né, influenciando amigos e familiares não convertidos, né? Antes da gente, talvez o pessoal quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade aí também, tá, pessoal? Perguntar por Evaldo. E assim, eu queria só mesmo, vamos dizer, deixar bem claro que uma vez que a gente definiu esse título aí, a gente está dizendo que existem pessoas que não são convertidas, né? Nós estamos rejeitando o liberalismo teológico que vai dizer que não importa o que aconteça, né, no final vai dar tudo certo para todo mundo, porque Deus é bom e Deus né, ele não vai condenar ninguém e tudo mais. Né? Nós estamos rejeitando essa ideia logo de cara. Né? E Por uma que que outra. esse assunto a cada, sei lá, 5 anos, mano, eu tô falando só dos últimos 25 para cá, a cada 5 anos parece que volta uma nova onda dessas linhas heréticas, né, cara, que já foram refutadas lá no Sim, começo da igreja, né? sim, Mas o sim. que está acontecendo com as pessoas que estão optando por esse lado tão sentimental e que nega até uma certa racionalidade na leitura das escrituras, né? Que crise. Sim, tipo, o cara não conhece a história da igreja, os caras já ralaram tanto para negar essas heresias e elas voltam, não tem jeito, a história ela realmente se repete. E uma outra coisa além disso, né, que seria interessante já deixar claro no início, é que essa influência que a gente está buscando hoje, né, formas práticas de influenciar essas pessoas, essas influências não são a palavra final, não são elas somente que têm o poder de ir lá e transformar o coração das pessoas. Nós simplesmente estamos fazendo o que fomos comissionados a fazer pelo próprio Senhor Jesus. Né? Então essa é a nossa tarefa de ser luz do mundo, sal da terra. Nós fazemos isso porque isso é um fruto natural da nossa salvação, mas pode ser que mesmo exercendo todas essas influências, nós não tenhamos um sucesso, entre aspas, né? Porque o nosso sucesso é só quando aos nossos olhos dá certo, né? Mas mesmo assim, nós queremos estar preparados e aptos para influenciar os amigos, né? E os familiares também. Né? Então, uma vez dito isso, que nós rejeitamos a salvação universal, né? Que não importa o que você faça, que todos serão salvos, e que a salvação, em última instância, está nas mãos de Deus, não é? Nós
pegamos tudo isso e isso é toda a motivação que nós temos para poder influenciar positivamente os nossos amigos e os nossos familiares. Né? Então eu separei assim, alguns âmbitos para a gente caminhar e aí eu vou parar de falar agora, né? Senão você vai ver o número caindo ali e aí a gente discute um pouquinho sobre isso, né? Beleza. Bom, vamos dizer assim, o primeiro cenário que eu pensei aqui é um cenário muito comum que tem algumas pessoas nessa situação, eu já queria ir logo para esse cenário. O cenário, às vezes a gente fala de influenciar amigos e familiares, a gente pensa em primos, né, pessoas que não moram com a gente, né? Então eu já queria colocar logo de cara a situação de pessoas da própria casa, né? Nós estamos falando de esposas que o marido não é cristão, né? Nós estamos falando de maridos que a esposa não é cristã, ou às vezes os filhos não são, ou às vezes os filhos são e os pais não são. Essa situação de estar dentro de casa, né? Como que de forma prática nós poderíamos viver o evangelho para influenciar positivamente esses familiares próximos, né? Bom, vamos lá então. Eu gostei da expressão que você falou, influenciar positivamente. Às vezes a gente fica fazendo as contas de que uma jornada bem-sucedida, né, onde a gente alcançou sucesso, é quando a gente tem controle sobre o resultado. Mas, na verdade, ninguém que recebeu sementes para semear tem controle sobre o resultado. O próprio Jesus usa, através da figura de uma parábola, um exemplo onde ele fala que são diferentes os solos, são diferentes as condições, há muitas variáveis que influenciam e no final é só Deus mesmo que sabe qual é o resultado disso tudo, é só Deus que tem o controle absoluto no que se refere a essa questão da salvação. No entanto, há sobre nós uma responsabilidade, a responsabilidade de fazer com que as virtudes que nos foram confiadas, elas sejam abençoadoras, elas sejam repartidas na vida de todas as pessoas que têm algum tipo de contato com a gente. E isso vai começar primordialmente, tem que começar com aqueles que são os da nossa casa. Então, eu vejo gente que tem crise até com quem é calvinista, porque fica assim, mano, vocês dormem tranquilo demais, que vocês já não estão preocupados com a própria salvação, e fica parecendo também que a gente não tem que ter alguma preocupação no sentido de zelo em tentar repartir alguma virtude com a nossa família. Que, afinal, não, está tudo no controle de Deus e tal. De fato, está tudo no controle de Deus. Isso me dá sono tranquilo, sim. Né? Mas a minha responsabilidade é o que me tira o sono. E a minha responsabilidade é de que Deus dizendo que eu agora fui gerado em uma nova natureza, não faz sentido que eu me sinta confortável em viver de maneira discrepante com aquilo que ele está dizendo a meu respeito. Então eu tenho que me esforçar para quê? Para ser coerente. Então como que a gente faz para ser essa testemunha nos ambientes onde Deus tem nos colocado, começando pela nossa casa? E a palavra é coerência mesmo. A palavra é viver o evangelho de uma maneira irrepreensível a partir dos relacionamentos mais íntimos. E isso, gente, pode parecer óbvio, pode parecer que nós estamos falando aqui algo que todo mundo sabe, mas geralmente é a grande crise onde o religioso tropeça. Quando você pega a pessoa que vive o moralismo, né, o falso moralismo ali, o cara que fica literalmente ditando regras para os outros, ele quer ser o fiscal da espiritualidade alheia. Quando você chega um pouquinho mais perto dessa pessoa, você vai descobrir que às vezes ele é um grande hipócrita. Né? A crise de Jesus nunca foi com o ensino dos fariseus. A crise de Jesus é que os fariseus, sendo a linha mais ortodoxa da leitura das escrituras, os caras colocavam fardo sobre a vida dos outros e eles mesmos não se comprometiam em ser coerentes. Então eu acredito que essa questão da evangelização, desse testemunho, dessa pregação para os da nossa casa, isso vai começar quando a gente extinguir essa barreira que faz com que a nossa espiritualidade para com as outras pessoas seja diferente com a nossa espiritualidade da porta para dentro. Por isso, gente, que não dá para a gente ficar vivendo nessa esquizofrenia de discurso e depois achar que a gente vai conseguir algum resultado. Obviamente, como eu já falei, não é o resultado da salvação, porque isso está na mão de Deus, mas o resultado de ver a semente tendo sido trabalhada da melhor forma que eu podia fazer, né? A gente não vai encontrar esse bom resultado se a gente não trilhar essa jornada de coerência. Então eu já vi muitos filhos que às vezes andam por caminhos que são de muitas trevas,
né? Mas essas pessoas ainda assim falam assim, não, quando eu penso num discípulo de Jesus, eu penso no meu pai, por exemplo. Quando eu penso num discípulo de Jesus, eu penso na minha mãe. Então, olha que coisa legal. Mesmo que o filho, esperamos que momentaneamente esteja trilhando outra jornada, outro caminho, ainda assim o testemunho de vivência, não apenas de pregação, né? O testemunho de coerência, ele é tão forte, mas tão forte, que ele faz com que o filho não precise de um exemplo exterior, que é a grande crise, né, que às vezes a gente vive. A gente, quando vai falar de um crente, fala do Billy Graham. A gente quer falar dos caras, assim, extraordinários, né? Mas será que a gente está abraçando essa vocação ordinária da coerência? Do mesmo jeito que eu trato os outros, né, chamando de irmão, com todo carinho, com todo afeto na vida da igreja organizada, eu tratar a minha família, eu tratar o meu filho, eu tratar as pessoas aqui no meu convívio cotidiano. Mas será que meu filho vê essa coerência? Ou será que meu filho acha que eu sou um hipócrita? Isso aí é uma questão que tem que ser considerada. Eu tenho um amigo aqui que é pastor também pelo Ministério Sal da Terra, e o pai dele era reverendo presbiteriano, e o testemunho do pai dele com ele é uma coisa muito interessante, cara, porque o pai dele era um homem muito, eu diria assim, aqueles caras mais chucros mesmo, no sentido de a pedagogia era muito raiz, não era Nutella, tá ligado? É um cara que vem e é a educação do antigamente, né? Sim. E aí ele conta, esse cara que é pastor aqui hoje, ele conta que ele via o pai dele vivendo as coisas da fé, da igreja, e que não havia de fato essa separação entre aquilo que fazemos como igreja e aquilo que fazia da porta para dentro de casa, né? E ele diz que então o pai dele era o cara mais crente que ele já tinha visto. Era uma referência, mesmo sendo um homem chucro, como eu estou dizendo, né? Um homem simples. Sim. Aí ele diz que quando ele chegou assim, uns 14 anos de idade, ele procurou o pai dele e falou assim, pai, eu queria dizer para você que eu acho que eu não sou crente. Falou desse jeito. Imagina um jovem de 14 anos falando isso pro pai, né? Porque a referência que o pai conseguiu imprimir era uma referência muito forte, né? E aí ele conta que o pai dele virou e falou para ele assim, com toda a sabedoria dele, né? Falou assim, cala a boca. Aí ele, hã? Aí ele, cala a boca. Você é crente, ponto, e acabou esse assunto. Aí ele, pai, mas eu não tenho fé. E aí o pai dele virou e falou assim, pois eu tenho fé por mim e para você. Cala a boca, vai tomar banho, veste sua roupa que nós vamos pro culto. Aí ele falou assim, que o testemunho do pai, até numa questão boba como essa, foi tão forte que ele duvidou da dúvida. Olha que coisa legal. Nossa. Ele falou assim, cara, eu estava em dúvida, mas o jeito do meu pai viver essa espiritualidade dele era assim o tempo todo. Ele falou assim, cara, se o meu pai está dizendo que tem certeza, então eu tô mais propenso a duvidar de mim mesmo do que duvidar do meu pai. Olha que testemunho de pregação. E às vezes a gente fica achando que é sobre defender Jesus, fica ensinando doutrina, falando como que o culto tem que ser ou não tem que ser. Essas coisas são coisas que naturalmente a gente vai entrar no momento correto da conversa. Sim. Mas esse testemunho de vida, cara, fez com que a vida desse cara fosse mudada. E aí o mais legal, hoje ele é pastor. Né? O pai dele já é falecido. Sim. E hoje ele é pastor e é um cara assim, que trilhou o mesmo caminho do pai, um caminho de sabedoria. Ele tem mais tato, ele é mais sensível, né? Mas a gente olha para esse que já é falecido e fala, cara, que coerência. Quem dera Deus nos dê assim, sabedoria para viver um caminho similar, né? Que massa, cara. E você falando, eu já lembro de uma referência que eu já ouvi, assim, um exemplo, né, aqueles que se propõem diante de Deus e diante da sociedade serem os cristãos, né, eles realmente precisam ser essa referência dentro de casa. Né? A referência que eu tenho, a analogia, né, que eu ouvi, é que é como se os crentes eles usassem blusas brancas. Né? E qualquer coisa que eles fazem se destaca muito. Não é? Qualquer mancha que eles venham a possuir, isso tem um contraste muito maior com as suas vestes brancas. Né? E dentro de casa é muito mais difícil, vamos dizer assim, né? Trilhar esse caminho, às vezes, de santidade para influenciar as pessoas. Né?
Aí é até interessante a gente já até colocar um conceito básico, né? Que talvez o pessoal já sabe, mas é o conceito da justificação e da santificação. Né? Se por um lado Deus nos salva sem a nossa participação de uma forma soberana, por outro lado Ele nos dá a oportunidade de 100% participar do processo de santificação. E esse processo envolve também fazer tudo para a glória de Deus, como diz a palavra de Deus, fazer tudo para a glória de Deus, né? 1 Coríntios 10:31, exatamente começando, né, de dentro da nossa casa. Muito interessante você ter dado esse exemplo aí do... Os crentes, né, é incrível como ele às vezes trilham uma jornada existencialista. O cara tá sempre meio que tateando para descobrir a partir da experiência, né, qual que o destino dele, qual que é o futuro dele, né? E nós temos um desafio de fé que é muito mais claro do que isso. É o que você falou. A questão da justificação, isso garante a nós que nós já somos. Sim. Então, o que nós fazemos é que é o processo agora da santificação. Porque nós estamos pegando aquilo que eu vejo no espelho e levando para aquilo que Cristo garantiu que nós já somos nas regiões celestiais, né? Então, aí agora nós vamos trilhar essa jornada. Agora, se inverter isso aí e for por uma ótica existencialista, onde a gente acredita que o ser é definido pelo fazer, aí nós estamos perdidos. Porque tudo aquilo que a gente faz, no final das contas, por mais que sejamos aí a Madre Teresa de Calcutá dos evangélicos, né, ainda é tentativa, ainda é esforço, é empenho, com sangue, com lágrimas, com todas as boas intenções, mas trapos de imundícia diante da santidade de Deus e tudo mais. É porque Deus fez tudo mesmo, que agora nós podemos nos esforçar e nos empenhar. Agora, será que no convívio familiar a gente entende isso? Porque eu acho que o evangélico ele tem essa crise. Ele pensa no que ele tem que fazer para a família dele. E ele deveria entender que não é fazer, é ser. Se ele for o homem de Deus, a mulher de Deus, o filho, o pai, cada um compreendendo a sua responsabilidade ali. Se nós formos, aquilo que nós faremos será uma tradução dessa nova natureza que nós recebemos em Cristo Jesus. E aí, meu irmão, aí depois a gente vai dançando conforme a música que for tocada, expressando graça, semeando virtudes. Não vai ficar comprando receitinha de bolo, indo na livraria evangélica e procurando, né? Como blindar o seu casamento. Sim. Mano, eu adoro esse tipo de coisa. Como blindar o seu casamento. Porque, mano, na boa, velho. Tem 3 bilhões e meio de mulher no mundo e cada uma é única, velho. É única. Essa é a grande beleza de tudo. Cada homem é único. Ah, mas nós temos questões comuns? Temos, mas cada pessoa é um universo inteiro a ser descoberto. Então, o que acontece? Não vai ser ditando regras, passando receitas que a gente vai conseguir alcançar esse sucesso, dessa estabilidade. A gente vai conseguir isso com princípios, a gente vai conseguir isso com uma coerência que antecede essa expressão da forma, né? Mas nem todo mundo está buscando isso, né? As pessoas, sim, infelizmente, estão querendo que alguém diga o que tem que fazer. Aí enrola, né, velho? Mandamento não salva ninguém. É verdade. E a questão é que eu estou abordando exatamente isso porque aqueles que vivem essa situação de terem um familiar da própria casa que não são cristãos, eles têm também uma crise muito grande em relação ao tempo de espera. Eles têm uma expectativa que o seu cônjuge, que o seu filho, que o seu familiar próximo, ele seja convertido por Deus de uma forma rápida. Na verdade, existe sim essa expectativa, né, no coração dessas pessoas, né? E o que a gente precisa de entender é que, sendo o homem ou a mulher de Deus, né, como a gente está falando aqui, é a primeira coisa. E o resultado em si não está realmente na nossa mão, né? A gente precisa de lembrar isso para não gerar vamos dizer assim, essa frustração, né, de querer que a coisa aconteça de uma hora para outra. A gente sabe que tem essa questão, né, do imediatismo, né? A pessoa às vezes busca a Deus e tenta influenciar, mas não vê um aparente resultado, né? E a gente precisa de lembrar que talvez não existam resultados, mas numa outra hipótese nós não vejamos os resultados, né? A gente vá, né, para o encontro com Deus, né, na eternidade, e não vê os resultados. Pode ser que isso aconteça, né? Então a gente precisa realmente de confiar, né, que Deus vai fazer o que Ele acha que tem que ser feito, né? Que eu acho que é o ponto um pouco mais
mais difícil aí, né? Essa questão da paciência das pessoas que vão esperar isso aí tudo acontecer, né? Deus Então, acaba trabalhando muito essa questão dos processos na vida da gente, né? Só que aí a gente quer ter controle. Esse é o sim, grande pecado do homem. Nós não queremos que Deus exerça a sua soberania. A gente quer ter controle sobre tudo. A gente quer ter controle sobre a nossa salvação e sobre a salvação dos outros. Uma sim. vez eu fui orar por uma senhora que estava no leito de morte, né? E foi uma coisa muito legal, assim, porque desenganada, morrendo de câncer, que era vizinha, né, lá, nossa, tal. Aí eu fui lá, orei com ela, foi aquela coisa super gostosa, recebeu numa alegria, né? A mulher tava até cheirando mal. Aí naquela semana ela morreu, né? E aí todo mundo depois perguntava, e aí como é que foi? Eu falei, rapaz, foi bênção demais. Ela foi abençoada, Deus curou. E aí todo mundo assim, curou? Ela não tem câncer. Eu falei, não, ela morreu. Bom, mas como assim? Eu falei, irmão, não interessa se foi no velório dessa senhora que eu testemunhei receber a mensagem ali, naquela situação, com grande alegria, ou se foi do cara que eu preguei e hoje congrega comigo, eu tenho o prazer de chamar de irmão, que é presbítero lá na igreja, ou o bandido que morreu num tiroteio com a polícia. Se me chamar para dar uma palavra no velório, eu só tenho uma pregação. A pregação é Cristo, esperança da salvação. É Cristo esperança. Eu acredito, às vezes fala, não, mas o cara morreu trocando tiro com a polícia. Eu sei, mas às vezes a mãe dele, que era a crentezinha lá da Assembleia de Deus, aquela que tem 5 pessoas na favela, né, que faz uma barulheira danada, Uhum. que o sovaco cabeludo, cabelão lá na cintura, aquela mulher, eu acredito que ela pode ter sido usada por Deus para semear coisas, Sim, claro. virtudes, palavras, e que Deus deu os pulos dele, irmão. Fala, mas como é que fica esse negócio da perseverança dos santos? Então, a perseverança é exatamente a ideia de que esse cara vai dar certo do jeito que Deus achar que tem que dar certo. Né? Então, aí vale mesmo aquela ideia. Ah, isso foi no último segundo. Então, eu só não quero é ter controle sobre esse negócio. Sim, Eu acho que e nem ficar na crise se deu, se não deu certo, né? é porque essa crise é a ilusão do controle. É a Sim. ilusão de achar que o seu parente, porque ele veio congregar na igreja e ele fala de Jesus, ele está convertido. Né? E, Uhum. gente, estejamos honestos. Eu fico pensando na minha própria jornada. Eu falo assim, analisando a minha vida, pensando no meu empenho por ser coerente, por pregar o evangelho, o tanto que eu abri mão de tantas coisas que poderiam trazer conforto para minha vida para trilhar essa jornada. Mano, com todo o meu esforço, e eu é que sei do meu esforço. Eu acredito que se chegar lá no dia, eu ajoelhar lá diante de Jesus, Jesus fala assim, Ari, eu vou te mandar para o inferno. O duro é que eu tenho que virar e falar assim, o senhor tem razão. Porque não adianta, mano. É o que eu falei. Quem sou eu? O que eu poderia ter feito que me tornasse digno? Então, já Sim. que essa dignidade não está atrelada à competência, não está atrelada a isso, mas sim a essa vontade soberana do Senhor que manifesta a sua misericórdia do jeito que quer, então nós precisamos confiar em Deus. Confiar Confiar em que a Deus. vontade de Deus é boa, seja lá quais processos ele vai trabalhar. Então eu falo mesmo pra galera, cara, velório para mim eu só tenho uma pregação. É Cristo, esperança da salvação. Pô, eu já vi gente chegando em velório de pessoas, sei lá, cara, que passou. O cara saiu da igreja, viveu uma crise momentânea, o cara morre, mano. Aí o cara vai lá e literalmente no velório fala assim: não, então, tá vendo? Ó, foi pro inferno. E se vocês não firmar com Deus, vai também. Aí eu Nossa. falava, cara, eu não acredito que eu tô ouvindo isso, velho. Eu não acredito. Porque quem somos nós para sermos esses juízes? Né? Uhum. Então, irmão, Cristo, esperança da salvação. Ah, mas você está dizendo então que não é importante o congregar, a jornada da santificação? É lógico que é importante. Nós não estamos fazendo isso porque é divertido, nós estamos fazendo isso porque nós adquirimos consciência. Né? Deus está dizendo que nós somos nova criatura, nós vamos viver como nova criatura. Né? Ou morrer tentando, nos esforçando, edificando uns aos outros. Né? Mas, meus irmãos, eu acredito que o limite da nossa competência termina muito na questão da relação e do compromisso uns com os outros. Né? Uhum. Agora, esses resultados é uma ilusão achar que a gente vai ter algum controle, honestamente. Cara, eu tô lembrando aqui de uma coisa legal que aconteceu na escola dominical, né? A classe de escola dominical é a melhor coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa dar aula na escola dominical. E aí, dando aula exatamente numa classe que, né, fala das doutrinas básicas da fé reformada, a gente, né, acabou falando sobre essa questão da salvação, né? E aí, a gente falando que a salvação
ela está nas mãos de Deus, que é Deus é que escolhe, é Deus é quem executa, Deus é tudo, né? É Ele é que faz mesmo, Ele é tudo mesmo. E aí, obviamente, uma vez que Deus é que faz, se Ele não quiser salvar todas as pessoas, assim como Ele não salvará todas as pessoas, né? Como nós já sabemos, Ele é perfeitamente bom e justo, né? Por ser assim. E aí uma pessoa levantou a mão e falou assim: olha, mas sabe de uma coisa? Se eu fosse Deus, eu salvava todo mundo. Então, em outras palavras, essa pessoa está dizendo assim: olha, eu sou mais bondoso ou eu sou mais bondosa do que o próprio Deus que criou todas as coisas a partir do nada. Eu sou superior a esse Deus. É como se ela tivesse, ou ele tivesse falando isso, né? Que Eu tenho um Deus... pensamento similar, mas ao contrário. Se eu fosse Deus, eu não salvaria ninguém, nem eu. Por quê? Porque a minha ótica de justiça, entendeu? Que eu sei que é lixo, mas eu não compreendo a graça. Eu não compreendo. Eu olhando assim, o santo morrer por nós, velho. Uhum. Mano. Se fazer pecador em nosso lugar. Não faz sentido isso para mim. Então eu consigo, nesse aspecto, partir pro místico mesmo. Falar, Senhor, na racionalidade eu não entendo isso, porque para mim isso não é lógico. Não é lógico. Então eu só aceito. E seja feita a sua vontade, até porque ela é melhor para mim. Sim. Se fosse segundo o meu critério, mano, tinha que ir todo mundo pro inferno, velho. O Paulo fala que ele é o principal dos pecadores porque ele não me conhecia. E todo homem, né, quando olhar para si mesmo, por conhecer os seus pecados, vai ocupar esse lugar. Sim, sim, alguns falam isso mesmo, alguns escritores, inclusive até o John Bunyan, que escreveu o Peregrino, ele fala muito isso, que todo aquele que reconhece Cristo como seu Salvador, ele automaticamente se considera o pior dos pecadores, né? Inclusive a biografia dele, o título é A Graça Salvadora, o Principal dos Pecadores, né? Ele se considerava... Do John Bunyan? Do John Bunyan. Eu tenho ela aqui, quer ver? Ó? Eu tenho o livro ilustrado aqui, a biografia eu não tenho, cara, mas eu tenho o livro ilustrado. Aqui, é um dos livros que eu fiz questão de comprar quando eu achei uma edição bem bonitinha, que eu falei, cara, bem legal, né? Aqui, ó, graça abundante, está invertido, né? Ao principal dos pecadores, né? É o que ele se considerava, né, cara? Muito massa. É uma autobiografia, na verdade. Adoro biografias, vou procurar depois. Cara, tem uma parte aqui só de biografia. Isso daqui é só biografia, ó. Não, mas eu leio biografia não só de crente, eu leio também. Eu vi que você falou do Johnny da Lady Cash, Gaga. Né? Eu li da Lady Gaga, eu li do David Bowie, eu não terminei. Não, do Johnny Cash, mano. Velho, que você falou, eu vi outro dia em alguma live, não sei qual, você falou que gostou demais da biografia do Johnny Cash. É porque aquele filme, Johnny June, abordou muito a questão da música, do consumo de drogas e do casamento, né? Uhum. Mas o pulo do gato do livro, cara, é quando ele fala sobre a fé da família dela, da June, que ela já vinha de 2 casamentos e ele de 1. Então pensa em gente desestruturada. Sim. E aí ele casa com uma mulher que o sogro, crente, velho, e vira e fala a influência assim, dele. Vocês vão casar? Então eu vou fazer dar certo. E detalhe, as experiências, cara, com Deus, sabe? Através da vida do Billy Graham e algumas experiências de natureza sobrenatural, cara. Coisas assim que eu falei, não é possível. E ele, mano, não era desses caras que ficam vendo anjo em lâmpada, não. Pensa num crente discreto ali, né? Mas aí a gente vai olhando e fala, cara, Deus dá os pulos ali. E a família toda passou a ser abençoada. Aí eu fico pensando, quem foi o instrumento de Deus ali, né? O instrumento de Deus foi o sogro, cara. Um cara que pegou a família, pegou os problemas tudo e falou, isso agora são os meus problemas. Acho que no filme tem uma parte que mostra que o traficante vinha trazer metanfetamina para ele, né? E ele tá armado na porta, cara. Nossa. Ele expulsa o traficante a bala. Um crente, hein, velho? Mas aí você fala assim, muito radical. Mas é uma postura, entendeu? Que muitos de nós, às vezes, não assumiriam. Se virar e falar, eu vou te proteger de você mesmo. Eu vou te proteger desse cara que tá vindo aqui para te fornecer essa parada. Muito doido, cara. Massa. Massa demais. Eu tô lendo uma pergunta aqui. Vou aproveitar que está no tema ainda da família, nós ainda vamos falar dos amigos aí, eu creio que vai dar tempo, estou tentando controlar o tempo aqui, a gente tentando controlar tudo, né? Controlar o tempo,
Mas a Marcela está perguntando o seguinte, pastor, diante do que você falou, um católico pode ser convertido? Gente, eu vou falar um negócio para vocês. A nossa divergência com o catolicismo é muito mais por algumas implicações de doutrina que não são coerentes com aquilo que a Escritura traz. Mas eu, por exemplo, já celebrei acho que dois ou três casamentos de pessoas católicas. Os caras me chamam para fazer o casamento, eu vou lá e faço, mano. E por quê? Porque, mano, eu acredito o seguinte, eu como amigo, meu discurso não faz curva. Do mesmo jeito que eu reparto a palavra com a minha família, com as pessoas que eu tenho intimidade, as pessoas na igreja, eu vou repartir com qualquer um. Então, na dúvida, eu chamo todo mundo de irmão. Eu chamo o ateu de irmão, o morador de rua, o traficante, eu chamo todo mundo. Que eu não sei se é ou não, é só Deus que sabe, né? Então, eu prefiro chamar o irmão de ímpio do que correr o risco de chamar o ímpio de irmão, né? Uhum. Não, desculpa, eu prefiro chamar o ímpio de irmão do que chamar o irmão de ímpio, né? Eu fazer o contrário, porque Jesus falou que chamar o irmão de tolo você é réu do fogo do inferno. Então, na dúvida, eu prefiro, neste aspecto, não é ser inclusivo com relação à salvação, porque isso está na mão de Deus, mas é ser inclusivo com relação ao meu compromisso de expressar virtudes para a vida dessas pessoas. Né? Sim, na verdade, então, você só... Vai lá. Pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que, na verdade, você só está sendo universal no sentido da mensagem em si. Né? A mensagem é universal. Né? A mensagem ela deve ser para todos mesmo. Né? Isso que o Senhor Jesus pediu. Certeza. Né? Que ela fosse espalhada para todos. Sim, aí, por exemplo, aí eu estou me relacionando com o católico. Então, nós estamos degladiando ou nós estamos buscando um ponto pacífico para a gente poder se chamar de irmão? Então o cara vira e fala, não, eu creio na Bíblia. Eu falei, eu também creio. Então agora nós temos um ponto pacífico muito importante. Podemos discutir à luz da Bíblia? Porque eu estou pronto para discutir aquilo que parece incoerente na nossa jornada de fé. Será que ele está pronto para a mesma coisa? Então, gente, sabe qual que é a nossa crise com relação ao catolicismo? São só duas coisas. Só duas. E que são as mesmas desde a Reforma Protestante. A primeira, salvação por sacramento. É isso. Porque a gente fala em salvação por graça, eles falam em salvação por sacramento. E lá é muito sacramento. É uns 12, 13 sacramentos. É um absurdo. Enquanto que a gente só trabalha com dois, que é batismo e ceia. Né? Lá é aquele balaio de gato de sacramento. Até casamento é sacramento lá, né? Véi, pensa na doideira que é esse negócio. E a segunda coisa, né, é a intercessão dos santos. Sim. A questão de como que tudo lá... E isso eu tô falando, isso é o grosseiro, né? Sim, sim. O resto, o padre não casar, não sei o que lá, eu acho que isso aí é cosmética. Só quem está se ferrando é o próprio padre, né? Sim. Mas tudo bem. Mas essas duas coisas são questões muito importantes. Agora, eu vou falar para você, eu conheço muitas pessoas que podem até ainda fazer parte lá da igreja romana, mas que por ler a escritura, às vezes está mais próximo do que nós estamos falando aqui, do que propriamente do que o sistema lá diz. Gente, não tem evangélico que frequenta igreja, dá dízimo, é membro, tudo, e o coração está longe. Eu vejo pessoas lá que às vezes o cara está vivendo tudo aquilo lá e ele não tem comprometimento com aquilo. Então faz parte do processo, faz parte do processo. Então, nesse sentido, eu diria assim, ao pé da letra não vai ser salvo nem um católico e nem um evangélico. Mas todos os de Cristo serão salvos, desde que vivam segundo a palavra. Né? Sim. Agora, obviamente, os caras que abraçam este pacote, que é uma questão muito séria, salvação por sacramento, velho, e a questão da intercessão, que botou despachante entre Deus e os homens, é muito grave esse negócio. Então, gente, nós não estamos em crise com o Papa, né, da mesma maneira que talvez estávamos há 500 anos. Mas pela manutenção dessas doutrinas que são a negação da graça. Sim, sim. Eu creio que a pessoa, quando faz esse tipo de pergunta, na verdade, até vou mudar a pergunta aqui, não é essa a pergunta que ela fez aqui, mas eu creio que existe uma expectativa nas pessoas que têm familiares não convertidos, e aqui eu estou citando os católicos como não convertidos, no sentido de não comungarem da mesma fé que os evangélicos, né? Isso daí é uma coisa óbvia, né? Eu creio que existe uma expectativa que os familiares passem a fazer parte de uma igreja evangélica, se possível a mesma igreja que a pessoa
frequente. Eu creio que a pergunta seja muito nessa expectativa aí também. Mas vamos lá. Eu falei dessa senhora que morreu lá Uhum. na cama, né? Sim. A experiência evangélica dela, no meu entendimento, foi na cama. Uhum. Porque o que eu sei é o seguinte: quando essa mulher estava lá, não foram os católicos que foram lá visitá-la. Não foram os católicos que foram lá consolá-la. Você está entendendo? Sim. Então, ela pode não ter vivido todo o nosso pacote religioso. Mas eu acredito que essa mulher viveu tudo. É muito parecido com o ladrão ali na cruz ao lado de Jesus. Sim. Então, neste aspecto, é que eu acho que a gente tem que relaxar um pouco, né? Sim. Outra questão, eu tenho amigos crentes, um dos caras que inclusive me discipulou no começo da minha caminhada, que a família dele é extremamente católica, e ele sempre tinha essa grande ambição, e ficava pregando, 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 e uma chatice, cara, gerando assim Uhum. umas indisposições. Aí sabe quem conseguiu convencer esse povo, cara? O Romildo, você conhece o Romildo? Não. Romildo Ribeiro Soares. O R.R. RR Soares, Soares. velho. Você é louco. Aí, o que, que Você é aconteceu? louco. Abriu a igreja do cara aqui, porque ele é o Silvio Santos dos neopentecostais. Ele fala com os velhos, mano. Nossa. Aí abriu Sim. igreja aqui em Uberlândia. Isso faz 20 anos, né? Aí o que aconteceu? Os pais desse amigo meu foram para lá. E aí eu olhava e falava assim, cara, o cara com bom testemunho, boa pregação, ou esse meu amigo, né? E os Aham, pais sim. dele vão para lá. Aí foram lá. E aí, mano, leram Bíblia e aquilo tudo. E depois tiveram uma Sim. grande decepção. E aí eles foram parar numa Assembleia de Deus. Aí Massa. eu olho o processo, não, eu olho o processo, eu falo assim, velho, não é nada do que a Sim. gente planejou, não é nada do que Sim. a gente queria, Sim. mas que prazer a gente tem, levou 20 anos esse acontecimento, de Sim. poder nos chamar de irmãos, entendeu? Uhum. Então, gente, eu acho que a gente tem que relaxar um pouco mais. Não Certo. adianta ficar pressionando a semente para ela produzir no ritmo que a gente quer. Isso é engenharia genética. Isso é não confiar na natureza da semente. Tem semente que germina rápido, tem semente que é de longo prazo. Agora, gente, o Uhum. que é a semente na parábola? É isso que a gente tem que pensar. Né? Ah, a semente é o quanto eu estudei para pregar? Não é, gente. A semente é a palavra em si, é o que é o poder nela, no sentido de Uhum. que é o Cristo. Então eu já vi gente que você foi lá com uma grande teologia para pregar e entra por aqui, sai por aqui. Aí chega um outro sujeito com 3, 4 palavras simplesinha e aquilo cai no coração e germina. Então Verdade. essa obra é do Espírito. A gente tem que Amém. Isso aprender a aí. relaxar. É isso aí. Velho, tem uma questão interessante aqui. O Christian está colocando, até amigo nosso aqui, falou o seguinte: ontem tive um debate tenso com a minha prima a respeito de um stories que ela publicou que dizia ser gay. Não era, que dizer que ser gay não era uma escolha. Delicado expor as escrituras a alguém que considera isso como julgamento. Né? Aí ele completa aqui, na visão dela, ou falta de visão dela, ela acha que Deus aceita tudo. Né? Como que seria compartilhar do evangelho com alguém que já tem a preconcepção que o evangelho é um julgamento? Isso daí é muito comum no que hoje a gente entende como minoria. Né? O evangelho, inclusive, está sendo fatiado para ser evangelho de minoria. Né? Você tem teologia sistemática negro, você tem teologia sistemática homossexual, você tem todas essas coisas, o evangelho para cada grupo, né? Não dá para entender como que a coisa se desenvolve tão rápido. E aí, realmente teve vários posts ontem falando sobre isso, falando que era um dia contra a homofobia, né? Coisa que ninguém quer praticar, né? A ofensa contra os homossexuais. E aí, falando que não era uma escolha, né? E aí, o cara já tem a preconcepção que o evangelho é julgamento. E como que a gente consegue equilibrar? Porque nós não vamos abrir mão, né, de falar aquilo que é a verdade, né? E como que então nós vamos compartilhar do evangelho sem abrir mão da verdade e ao mesmo tempo ser amoroso, como a própria palavra de Deus requer de nós, ao defendermos a nossa fé? Como que a gente equilibra isso? É tenso, cara, não é fácil. Não, mas tem um caminho aí de coerência que, por ser tão simples, talvez tenha sido mais desprezado entre nós. Que é o seguinte: às vezes nós estamos tentando fazer com que os princípios da palavra de Deus se tornem padrões comportamentais, morais, éticos, construções para a vida das outras pessoas. Mas as pessoas não
compreendem a maneira de pensar pela qual o Espírito Santo tem conduzido o cristão. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos desconstruir alguns sofismas que vão sendo criados. Por exemplo, essa questão da ideologia de gênero, né, que é a grande temática. A própria palavra ideologia significa um conjunto de pensamentos não racional. Ideologia é isso. Ideologia não é para ser provada. Ideologia é para ser abraçada. Né? Por isso que a gente fala que a nossa fé não pode ser chamada de ideologia. Se o nosso vínculo com o cristianismo é de natureza ideológica, então nós estamos trilhando até um caminho herético, né? De uma fé não racional, de uma fé que não quer entender, de uma fé que quer o místico, mas não quer a transformação de entendimento. Então, com relação a essa questão da ideologia de gênero, da questão da homossexualidade e tudo mais, será que nós conseguimos expressar para a pessoa que nós viemos do mesmo abismo que elas vieram? Então, por exemplo, quando uma pessoa pega e fala assim, não, eu nasci gay. Falando, tá, mas da onde vem isso? Não, eu sinto assim. Falei, então tá bom. Então deixa eu falar de mim agora. Né? Eu nasci promíscuo. É natural isso em mim. Eu tenho uma inclinação para a promiscuidade. Desde que eu me entendo por gente, velho. Ou pelo menos eu acho. Eu também eu não sei. Não sei quando eu era criança se houve alguma influência. Mas eu não sei, mano. Conhecendo até meu histórico familiar, eu já acho que isso aí... eu poderia dizer que é uma maldição hereditária. Não no sentido espiritual. No sentido que tá na minha carne, mano. Entendeu? Eu não tem jeito, mano. Eu gosto. Tanto que a galera fica assim, é questão da pornografia. Eu falei, não, mano, eu gosto. Entendeu? A minha luta não é contra algo do qual eu sou vítima. Eu sou vítima de mim mesmo. Esta é a realidade. Falei, então, você sente? Eu sinto. E você sente outra coisa, e o outro sente outra coisa. Agora vamos falar do Evangelho. O Evangelho é o que nos diferencia de todos os outros seres criados na natureza. Por quê? Porque nós somos os únicos seres criados em todo o universo que são capazes de negar o instintivo. Negar. Porque nós não somos animais apenas. Nós somos chamados para viver pelo Espírito, uma consciência transformada. Então, eu tenho que negar a minha inclinação à promiscuidade. Você tem que negar outra coisa. Outra pessoa tem que negar outra coisa. Tudo isso por quê? Porque Deus está dizendo que nós somos mais do que isso. Ai, mas eu tenho essa inclinação. E eu tenho a outra. E aí, qual dói mais? Qual delas é mais problemática? Agora, uma coisa eu sei. Deus não errou com nenhum de nós. Então, agora, será que a gente administra isso? Será que a minha família é capaz de, vendo a minha jornada, que às vezes eu conto para a família só as coisas que deram certo, mas a minha família não é testemunha de quais abismos eu fui tirado, de quais angústias eu lutei e ainda luto por me manter coerente com a fé que eu professo. E, neste sentido, esta compaixão faz com que a nossa pregação ela seja mais eficaz. Ela tem uma empatia para ser recebida. Porque, infelizmente, o que está acontecendo hoje, principalmente com as pessoas que estão nessa crise da identidade, da homossexualidade, é que a pessoa se vê como se ela vivesse algo que ninguém entende. E, gente, se nós não estamos entendendo, é porque nós estamos ocultando a nossa natureza pecaminosa aí. Nós estamos ocultando, certo? Uma coisa interessante, no tempo bíblico, quando a gente pega para estudar um pouco da cultura, né, do romano ali e tal, a gente vê o tanto que era diferente. Por isso que a escritura tem uma linguagem muito direta. Os gregos e os romanos, eles não acreditavam que uma pessoa era homossexual. Por isso que a escritura fala sobre a prática. Porque na cultura da época, o que eu faço não determina o que eu sou. Não determinava. O cara entendia, eu sou homem. Ah, mas eu tenho a prática da homossexualidade. Tudo bem. Né? Mas se eu parar, eu sou homem. E na nossa cultura, a gente não vê a coisa desse jeito. Né? A gente acredita que aquilo que eu faço determina quem eu sou. E aí depois, para voltar para trás, esse abismo, vira esse desafio intelectual todo aí. Então, gente, compaixão. Reconheça as suas misérias. Isso vai gerar empatia para que o nosso testemunho tenha valor. Tá, massa, cara. Eu tô com. Eu quero mudar a pergunta. Eu quero dar um grau nela aqui e ter uma pergunta bacana ali para
a gente acabar e sair correndo depois de responder a última ali. Eu queria dar um grau, porque é o seguinte, isso nós estamos falando de pessoas que consideram o evangelho uma ofensa. Agora eu estou falando de outras pessoas, eu estou falando de pessoas que usam a Bíblia, né, e não veem a Bíblia como um problema de estar, né, na sua prática homossexual. Né? De fato, de uma certa forma, nós podemos dizer que o evangelho ele é ofensivo mesmo, ele é ofensivo à nossa natureza pecaminosa. Ele diretamente toca na nossa ferida e diz, você é indigno, assim como todos nós somos. Né? A palavra de Deus fala que ele olhou para nós, né, dos altos céus, e não conseguiu achar nenhuma pessoa sequer que fosse considerada justa. Né? Então, nós temos hoje, é muito comum o pessoal falar assim que não tem problema, né, principalmente nessa teologia mais, vamos dizer assim, inclusiva, né, vai dizer o seguinte, que eu não enxergo dessa forma, porque eu interpreto a Bíblia com Jesus. Jesus é a chave hermenêutica da minha interpretação. Como se fosse possível pegar Jesus e tirar ele de fora da Escritura e usar ele como uma referência, sendo que ele está na própria Escritura. Nós sabemos que a Escritura ela é intérprete de si mesma. Nós precisamos da própria Escritura para interpretar a Escritura. E aí, muitas vezes, o pessoal vai estar usando isso aí, esse argumento. Que como Jesus tinha uma mensagem de amor e ele era amoroso, não é? Esse Jesus aí, ele nunca iria falar que a prática homossexual é um pecado. Pois é, e é muito reducionista esse tipo de leitura, né? É muito Sim. reducionista, porque a gente pega Deus, que é muitas coisas, e começa a fazer Deus ser só uma coisa. É só o que eu quero que ele seja. Se Deus está restrito a ser apenas a fatia que me convém, logo ele é uma criação da nossa mente. Uhum. Ou eu sou Deus, né? Eu que estou determinando quem ele é e como ele se expressa. Agora, eu acho que a cura para isso daí, cara, e que é uma coisa assim que tá difícil, é fazer as pessoas lerem Bíblia. Uhum. Porque não existe ninguém que tem um mínimo de alfabetização e vai ler a Escritura e vai conseguir sustentar essa narrativa furada. Não sustenta, cara. Mas ler Bíblia na sua integralidade. Sim. Parar de fazer esse sorteio que a galera tá fazendo de versículos fora de contexto. Que coisa lamentável. Nós somos a geração que mais tem Bíblia. Todo mundo tem um celular aí que tem N versões. Tem até em MP3 para você ouvir, você tem dificuldade de ler, você dá play ali enquanto faz seu exercício. Pensa na comodidade, velho. Sim. Né? E a gente é o povo mais medíocre, cara. Pô, a galera fica falando que no dia de maldade, na sexta-feira, quando eu respondo nos stories, que eu respondo as coisas com perguntas. O cara me faz uma pergunta, eu faço outra. Melhor jeito de responder. Mas, mano, é porque... Pensa na boa, um pouco, cara, né, velho? pensa, e às vezes é muito doido, porque o cara fala assim, posso tal coisa? Fala, o que Jesus disse? Sim. Você já sabe aí, a resposta, você está querendo a minha aprovação. Mas aí é muito doido, porque às vezes o cara fala assim, caramba, eu não sei ou eu tô sendo hipócrita mesmo? Sim. Ou eu estou procurando aprovação, né? Alguma coisa desse Então, tipo. a gente precisava fazer o nosso povo ler Bíblia, cara. Essa quarentena está sendo interessante, o povo sair um pouquinho da dependência da pregação, né, cara? Porque muita gente estava acostumado demais a chegar no culto de domingo e viver pendurado ali na pregação que o pastor traz. Agora não, agora o fato de estar tudo online, então tá tudo no mesmo peso, quem dera as pessoas estivessem vendo mais pregação, não é a realidade. Mas agora a gente se tornou responsável por aquilo que é o nosso alimento. Então a sua realidade é muito similar à minha. Eu falo para a galera o seguinte, para eu chegar numa escola de ensino bíblico, ou num culto de domingo, ou num trabalho com jovens, qualquer coisa, e ter o que pregar, o quanto eu tive que me alimentar durante a semana. Ninguém vê isso, cara. Sim. Então o cara reclama de 45 minutos de pregação, mas quantas pregações eu vi ao longo da semana? Quantos livros eu li? Quanto que eu li Bíblia? O quanto que eu orei? Né? Então agora, meu irmão, você está descobrindo uma oportunidade. Cada um dê seus pulos, porque precisa, gente. A gente deveria chegar no culto, todo mundo cheio de Deus para ter o que repartir, ao invés dessa miséria que a gente está vivendo de depender de que alguém faça uma reflexão, tirando coelho da cartola, senão o culto não foi bom o suficiente. Massa, cara, tem uma pergunta aqui que é dessas que eu vou desligar até a minha câmera e deixar só você. Brincadeira.
Mas não é tão complicada, né? Estou tentando trazer pergunta também para o tema, porque a gente falou muito sobre a relação com os familiares, né? E sobrou pouco com os amigos, mas se aplica a mesma coisa, né? Na verdade, o jeito de fazer é o mesmo, né? E aí aqui, ó, o Davidson, se eu não me engano, está perguntando sobre movimento de... Aquelas perguntinhas que sempre voltam, né? Mas quero colocá-lo de uma forma geral, né? Movimento de missão integral, que coloca o evangelho de uma forma né, que a galera escreve com a mão esquerda mesmo, a gente sabe aí e tal. E aí, como que dá para a gente conviver bem, de forma harmônica, né, com pessoas que se dizem realmente cristãos e eu acredito que tem mesmo, tá? Pessoas que são crentes de verdade e só escreve com a mão esquerda, né? Quem que vai entender aí, né? Vamos lá, vamos lá. Gente, amigo, ou sempre é ou nunca foi. Isso é algo que a gente tem que entender que faz parte do conceito básico de amizade. Eu, como pastor, eu não posso botar o dedo na cara de alguém e chamar de moleque, de vagabundo. Eu não posso fazer isso. Eu posso receber um processo por isso, cara. Eu não tenho essa autoridade. Mas como amigo, a gente rola na brita, velho. Amigo bota o dedo na cara um do outro. A gente se cobre de porrada se precisar, tá ligado? E no final a gente permanece junto. Tanto que a grande obra de Satanás, tem gente que acha que Satanás é o inimigo de Deus. Que Satanás está tentando vencer Deus. Gente, até ele sabe que isso não funciona, que ele não dá conta. Qual é o objetivo de Satanás? Destruir a gente, que é o que ele acredita que é a mancha na criação de Deus. Então ele está tentando ajudar Deus do jeito que Deus não quer ser ajudado, que ele não compreende os desígnios de Deus. Né? Então, gente, até Satanás está lá nesse esforço todo, e o esforço dele é para separar amigos íntimos. Aí nós, muitas vezes, não estamos trilhando essa jornada de virtude, onde a gente está caminhando para ter intimidade uns com os outros. Então, vou falar um negócio para você. Eu nunca perdi nenhum irmão, nenhum amigo, por causa de política, por causa de nenhuma dessas questões. Não perdi. Porque eu nunca falei para alguém, eu não quero mais conviver ou ter comunhão com você por causa do seu pensamento divergente do meu nessa questão. Mas muitos se afastaram de mim porque não conseguiram ser tolerantes com a minha visão, com a minha história, com o meu pensamento, na hora que eu os expressei. Então, você está vendo? Qual que é a grande crise? A crise é a gente discernir aí essa natureza da nossa fé. Então, eu nunca expulsei ninguém da igreja, mas muita gente virou e falou o seguinte: por causa do seu jeito, eu não quero mais congregar com você. Então, velho, eu não tenho crise. Pode escrever com a mão direita, com a mão esquerda. Seria a intolerância dos tolerantes? É isso, né? Essa galera que fica falando de tolerância e não sei o que lá, eu acho incrível como que o cara é tolerante para tudo quanto é desgraça, que ofende até mesmo aquilo que é a palavra de Deus, e intolerante para com os irmãos. Intolerante para com os irmãos. Então, na boa, velho. Para mim isso não faz sentido, não. Eu não perdi ninguém, velho. Eu garanto isso, eu tenho certeza disso. Porque... falou de missão integral e tudo mais, o movimento Missão na Íntegra, todas aquelas coisas. O rompimento foi unilateral, viu, gente? Que às vezes a gente fica achando assim, nós brigamos, todos que estávamos lá, tal. Não brigamos, não. Eu nunca fui chamado para brigar. Eu simplesmente fui deixar de canto. E aí, no final das contas, velho, é triste. Porque parece que Satanás conseguiu separar amigos íntimos. Agora eu já tenho dúvida se a gente era amigo de verdade. Pois é, cara, tem até algumas pessoas aqui falando que passaram por isso, né, esse afastamento, e eu acho que cabe para nós também, até costumo falar isso algumas vezes, né, que existem algumas discussões, ou a maioria delas, que nós somos convidados a perder, né, por amor aos nossos irmãos, nós preferimos não vencer as discussões, nós preferimos que eles se sintam vitoriosos para que a paz reine, né? Diante deles, né? É muito difícil, porque... E um amigo de verdade, a gente pode virar e falar assim, Felipe, você tá errado, eu acho que você é um idiota, mas eu te amo, cara. Tem que ser muito amigo para falar isso, cara. Sim, tem então, que ser... se nós não chegamos nesse grau de amizade, nós ainda não experimentamos da verdadeira comunhão. Mas eu também tenho essa mesma percepção.
Então, cara, eu tô dando uma vasculhada aqui para ver se ninguém ficou de fora aqui de perguntar alguma coisa, até porque a gente já está caminhando para o final, já para não despedir com pressa, fala aquele negócio de 2 minutos, o pessoal fica doido para acabar aqui, né? Vamos falar dos livros, mano. Vamos falar dos livros, né? A gente vai fazer um sorteio bacana aí. O Ariovaldo vai colocar um post bacana. Eu vou colocar um livro meu, que é essa biografia aqui da Fanny Crosby. Nós vamos fazer junto, né? Você vai sortear, vai tudo junto, certo? Vai tudo junto, né? Quem ganhar, leva aí os 2 livros do Ariovaldo, um sobre masculinidade bíblica e outro sobre pornografia. E essa biografia aqui da musicista Fanny Crosby, né? Alguns que me acompanham já conhecem. E aí, já estou com a arte aqui pronta, que já um amigão meu aqui, o Rodrigo, fez para mim. E vou te passar aí, você mete bala aí daqui a pouco aí. Tá? Show de bola, viu, galera? Quero mais uma vez agradecer você a receber esse convite tão tranquilo e aceitar. Para quem não estava no início, eu faço questão de falar de novo que eu sou um dos caras que reconhece o seu esforço na busca do conhecimento da Palavra de Deus e na pregação séria também da Palavra de Deus. Sou testemunha, né, viva aí do quanto que você evoluiu e tem evoluído muito, é notório a evolução, né? E isso tem trazido bons frutos para o reino de Deus, eu tenho certeza. Né? Então eu louvo a Deus pela sua vida, você é um cara de Deus, você é um cara crente. Né? Eu queria falar isso aqui para você, porque às vezes a gente bom ouvir isso de vez em quando, cara. Né? De vez em quando é bom ouvir isso. Né? E eu sei que a carga é pesada, ainda mais a gente que... Eu nem tanto, mas você que está muito na internet, né? A galera cai matando mesmo. Então, de vez em quando é bom saber que tá rendendo frutos, né? Mano, valeu, viu? Valeu pela consideração. Mandar um abraço pro Altair, que tá aqui no chat. O Altair foi o primeiro cara, mano, que eu me correspondi por carta lá nos anos 90, na época do movimento White Metal. Mas para vocês verem, né? Como tem amigos que, assim, vão passando por toda a nossa vida, né? Massa. Saudade de você, viu, Altair? Toda a galera aí de Patinga. Mas bom demais, viu, mano? Massa. Muito bom também ter te conhecido aí nessa correria toda, presbiteriana aí do Cariru. Isso. E um abraço para todo mundo, viu? Muito obrigado aí pela oportunidade. Não, com certeza. E aí, depois a gente, né, passa um tempinho aí, a gente marca uma segunda fase aí, uma segunda live aí daqui um tempo aí, falando sobre um outro tema assim, bem prático, né? Sempre bem prático aí para o pessoal levar mesmo aplicações práticas, mas a base mesmo tá sempre enraizado na palavra de Deus, né? Não tem como a gente compartilhar uma coisa que a gente não conhece. Se a gente não se alimenta da palavra de Deus, não dá para compartilhar outra coisa. Né? Vai chegar uma hora que a gente vai ler tanto a Bíblia, que a gente vai abrir a boca, vai sair Bíblia e aí dá tudo certo. Né? Quando fica mais gostoso, que aí você não precisa sofrer mais. Deus fala através da gente. Exato. Aí a gente consegue viver o que Deus mesmo quer para nós, que é fazer tudo realmente para a glória de Deus. Já não existe mais separação entre o que é de Deus e o que é do mundo, porque para nós que somos os crentes, tudo é para a glória de Deus, seja um almoço, seja um culto, seja qualquer coisa, realmente é feito unicamente, exclusivamente para a glória de Deus. Né? E aí a gente está nessa vibe aí. Valeu, mano. Obrigado aí, viu? Só fazer um jabá aqui também. Quem quiser adquirir os meus livros, né? Eles estão à venda no site saldaterra.org. Esse aqui falando sobre masculinidade bíblica, né? O tipo de homem que você deveria ser. E esse aqui, erótico, sexual, sensual, falando sobre a luta aí contra o consumo de pornografia. Um guia prático, mas voltado para princípios. E não para ficar cagando regra aí de como é que você vai conseguir ser bem sucedido nessa jornada. Massa. Beleza? Saldaterra.org. Massa. E aí, quem quiser, entra no perfil do Ariovaldo, deixa um link lá. Eu creio que já tem o link do Sal da Terra lá. Mas saldaterra.org vocês conseguem adquirir os livros, muito bom. É isso aí, cara. Muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus. Boa noite. Abraço no Pedro, na Marina aí. Grande abraço. Valeu, mano. Valeu. Até mais. Abraço. Falou, com Deus. Até mais.